Amados irmãos e irmãs, com grande júbilo e alegria, hoje nós acolhemos os terços da nossa área pastoral, os terçários, terço dos homens, terço das mulheres e das crianças, e também como abertura do nosso trido ao Sagrado Coração de Jesus. Acolhemos também as comunidades rurais da nossa área pastoral para celebrar a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Amados irmãos e irmãs, a história do Sagrado Coração do Senhor é belíssima e ela nasce do próprio coração de Jesus, porque os primeiros relatos do século XVIII, de 1771, na época ainda do Papa Pio VI, remonta à experiência de Santa Margarida Maria Alacoque, numa comuna, província francesa. E o bonito é que a revelação que Santa Margarida Maria recebeu, e ela que viveu, coexistiu no reinado de Luís XIV, e também com a acolhida e a companhia do padre Le Tournier, francês, que escutou e acolheu a doutrina de Santa Margarida Maria Alacoque, ela que é da congregação das Irmãs da Visitação e que escreveu cartas aos sacerdotes, às religiosas, às superioras, às irmãs, e concedeu avisos espirituais que dirigiu às suas noviças, e a pedido do padre Rolim, a sua autobiografia. Então, o que ela escreveu é nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus pediu. E no pedido de Nosso Senhor estava duas coisas simples: amor e reparação. Amor e reparação. E graças a um oblato do Imaculado Coração de Maria, nós temos organizado em 5 grandiosos tomos. Podemos não comparar com a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, mas foi muita coisa. E que este oblato, o padre Levier organizou um pequeno catecismo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É só para dizer que o que temos em mãos é algo precioso da história da devoção do Sagrado Coração de Jesus, e dizer que a devoção ao Sagrado Coração, se não for a maior devoção da igreja, não tem outra. E quão importante foi a divulgação desta devoção para a igreja local, um pouco na França,
mas muito mais em Portugal. E como esta devoção ela se disseminou por meio dos padres jesuítas. O coração de Jesus quis que os jesuítas divulgassem esta devoção. A maior prova é a perseguição que esses homens sofreram, principalmente, e agora vocês vão lembrar, com a perseguição ocorrida em Portugal por parte do Marquês de Pombal, a perseguição pombalina, que escorraçou, calou, silenciou os padres jesuítas. Muitos foram presos, outros foram extraditados. A congregação, amados irmãos e irmãs, dos jesuítas não calou por aqui e viveu o que piedosamente guardou, e que assim que os tempos mudaram, foi muito rápida a disseminação desta devoção. Na prisão, eles guardavam uma imagem do coração de Jesus. Coração este, escrito em muitas cartas entre reis religiosos, e sempre existiu esta concordância dos jesuítas para com os padres da congregação, para com os reis da época, a exemplo de Luís XIV, era traduzido deste modo: o que era o coração de Jesus? Um coração envolto em chamas, ferido por uma lançada que o deixava a escorrer em sangue, circundado por uma coroa de espinhos e ostentando a cruz da redenção. Esta foi a visão que Santa Maria Margarida Alacoque, na pequena comuna francesa de Paray-le-Monial, teve, e que não só teve a visão, como também a audição. Como a fé entra pelos ouvidos, o coração de Jesus queria que o seu povo, a Igreja Católica, tivesse uma catequese, que é o que nós vamos fazer nesta primeira exposição do dia de hoje, amanhã, e com o encerramento na sexta-feira e o desenvolvimento desta devoção do Sagrado Coração de Jesus. A divisão inicial ficou assim: houve um primeiro período que foi a manifestação do coração de Jesus a Santa Maria Margarida e a sua confissão aos piedosos sacerdotes que organizaram e escreveu a sua doutrina. Primeiro momento. O segundo momento foi a não compreensão do rei Luís XIV da França, que Jesus pediu que colocasse nas armas e na bandeira da França os símbolos do coração de Jesus, 5 cruzes que marcaria a bandeira da França. Só que não. O rei Luís XIV não cumpriu o pedido do coração de Jesus.
Com a saída e a perseguição por causa dos franceses jansenistas, que é uma heresia de que o sofrimento deve ser exacerbado, e a piedade do coração de Jesus, mesmo com esta revelação que foi posta na imagem do coração de Jesus, é uma imagem que revela não o sofrimento impiedoso, como os jansenistas pregavam. Quanto mais sofrimento, mais purificação, mais intimidade com Deus. Talvez a revelação de Jesus seria outra: quero misericórdia e não sacrifício. Que misericórdia, meus irmãos e irmãs! Não é a misericórdia popular que nós entendemos que Deus é um juiz que perdoa todos os pecados indistintamente sem conversão. Não. A misericórdia de Deus, do coração de Jesus, é o reconhecimento inicial dos pecadores que se encontrou com Jesus, como Maria Madalena, como Marta, como Maria, que escolheu a melhor parte, como Marta, que foi à procura de Jesus. Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. E Jesus cumpre o pedido de Marta e ressuscita o seu amigo, irmão, daquela pequena comunidade de Betânia. É a mesma misericórdia das Sagradas Escrituras. É a mesma misericórdia. Não se sabe por que o mundo deturpou a misericórdia de Deus e transformou uma misericórdia, entre grandes aspas, malandra, uma malandragem em relação a Deus. Você pinta e borda, não acolhe o amor divino e quer de qualquer modo viver o perdão sem conversão. Não. Existe, como acabamos de ouvir no Santo Evangelho de hoje, pelos frutos se conhece a árvore. Então, não se pode, como escutamos no Santo Evangelho de hoje, e Jesus vem distinguir a experiência do lobo e do cordeiro, a aparência de ovelha. Não. Devemos, irmãos e irmãs, sermos ovelhas guiadas pela voz do bom pastor, ovelhas obedientes, que não são teimosas, que não ficam obstinados no erro, e não parecer apenas uma ovelha, mas ser. E dentro, o espírito de lobo, aquele que maltrata os irmãos, aquele que lança fora a graça santificante dada por Cristo, matando a graça e a misericórdia de Deus em uma desobediência obstinada. Então, meus irmãos e irmãs, é para termos o coração de Jesus dentro em nós, amá-lo e reparar o seu coração, que nós estamos obedientemente fazendo o que Jesus pediu neste novenário. Eu quero 6 missas e uma bênção do Santíssimo. E ainda providenciarei uma 7ª missa, lá no dia 4 de julho, primeira sexta-feira do mês. Vocês vão ver que a nossa festa, ela não vai terminar a próxima sexta, mas será necessário concluí-la na primeira sexta de julho, que é logo ali. Então, assim estamos piedosamente celebrando 6 da manhã, 7 da noite e meia da noite, nesses 3 dias, e amanhã vamos adorar
o coração eucarístico de Jesus na Santa Eucaristia. Meus irmãos e irmãs, eu não queria me alongar muito, senão a gente vai passar a noite inteira e ainda temos mais 3 para meditar, mas apenas recitar a carta que os jesuítas eles escreveram na prisão, e juntamente, que é um poema, juntamente com a resposta do menino Jesus aos jesuítas, e é belíssima a beleza, a pureza da poesia e da teologia destes padres que não sucumbiram ao descrédito. Os jesuítas ao menino Jesus. Enquanto eles sustentavam a imagem nas mãos, na cadeia, passava de mão em mão e cada um ia lendo e rezando com este poema. Meu rico, meu belo infante, 2 coisas ofertais, na grandeza ambas iguais: uma cruz de ouro brilhante, um coração todo amante. Bendito, meu Deus, sejais, pois se grande cruz nos dais, também todos visitando, a todos nós vindes dando coração até não mais. E o menino Jesus aos jesuítas respondia: sois da minha companhia, jesuítas vos chamais, porque vos tenho por tais, meu coração vos trazia, para que com valentia essa cruz ao fim leveis, pois só assim mostrareis que meus passos imitar e meu nome em vós gravar, muito deveras quereis. Era uma oração de guarda, homens que guardavam a fé. Vamos contemplar que a partir daqui, no segundo período, com a rainha de Portugal, aquilo que Jesus não conseguiu na França, foi conseguir com a rainha Dona Maria I. E uma coisa ela fez: instaurou o apostolado da oração. E como é que isto acontecia? Para vocês entenderem que é o apostolado do Papa, que vocês sabem muito bem disso. O padre, diretor espiritual e fundador, com Dona Maria, e em comunicação com Roma, tinha o seu nome inscrito nesta santa confraria, que inicialmente se chamava Guarda de Honra. Eram mulheres e homens aguerridos, o povo corajoso que dava gosto de seguir e andar. Imaginamos os filhos e filhas andando atrás de seus vovós e vovôs, homens e mulheres guiados por esta fé. E quão zelo tinha pelo templo e pela igreja, fechar, abrir janelas e portas, acender as velas que eram de óleo, como também as velas e as lâmpadas das ruas, para não deixar a igreja escura, principalmente naquela hora, de 5 às 6, na hora do Ângelus, mas que para quem está dentro da igreja se torna a hora das trevas, fica escuro. Então manter este zelo pelo templo. Muito mais do que isso, amados irmãos e irmãs, a guarda de honra guardava na sexta-feira um bilhete. E este bilhete estava escrito: eu, fulano de tal, prometo adorar o Sagrado Coração de Jesus em meus afazeres, em beata meditação, às tais horas do dia. Ponto. E acabou. Era essa a devoção.
durante um dia, 1 hora do dia, da semana. E depois a piedade levou para a primeira sexta-feira, que foi a pedido de Jesus, a Santa Maria Margarida. Então, podemos até recordar que o apostolado pode fazer vocês, mulheres e homens do apostolado, 1 hora de estudo, meditação, 1 hora de exercício piedoso, recordando o coração de Jesus. Não precisa ser na igreja, pode ser lavando os pratos, lavando roupa, passando pano em casa, apertando, fogando parafuso na oficina, no campo, conduzindo o boi lá na lavoura, qualquer lugar, contanto que você tenha escrito e colocado este papelzinho dentro de uma pequena urna na igreja. Eu, fulano de tal, meditei no coração de Jesus, no amor do coração de Jesus, durante tal a tal hora, das 10 às 11, das 11 a meio-dia, de meio-dia a 1, e que, aí entra a coordenação, pode dividir essas horas de modo que durante as 24 horas daquela primeira sexta-feira do mês, o coração de Jesus não deixou de ser lembrado, amado e reparado. Não obstante, cada um estando em estado de graça, para que possa lucrar as indulgências que foram perpetuadas pelos santos padres Pio VI, Pio VII e Clemente XIV, para sempre. Não ficou no passado, é para sempre. Até agora, o Papa Leão XIV, esta devoção, ela tem validade. O segundo momento, então, foi este momento da Rainha Dona Maria I, que propagou em Portugal e aceitou o convite de Jesus e colocou na bandeira de Portugal o símbolo do Sagrado Coração de Jesus. Tinha na bandeira de Portugal, antes da atual, o coração de Jesus. De onde vem a nossa devoção e por que os grandes padres de onde vem essa grande devoção no Brasil? Agora sabemos que de Portugal. E por que os grandes padres saíram do Nordeste do Brasil? Porque foi por onde entrou a devoção em nosso país. Por isso que o nosso Nordeste, ele é piedoso, muito mais do que qualquer outro estado do país. E se há alguma diocese no Brasil piedosa, pode ir atrás que o padre, ele é nordestino. Somos católicos, devotos do Sagrado Coração de Jesus. Há um relato histórico de que a primeira inscrição dos padres jesuítas foram de 11.200 associados ao apostolado do Sagrado Coração de Jesus, inscritos em Roma inicialmente. Hoje não se sabe a conta de quantos são. Depois a experiência ficou local, diocesana, mas nada impede de, amados irmãos e irmãs, ampliar o número dos associados do Sagrado Coração de Jesus. O terceiro período nós vamos dividir em 2 momentos. Há muitos detalhes até aqui, que ficará para próximas meditações, que é o período do apostolado até os dias de hoje,
E então precisaremos de um pequeno catecismo para entender o que é o apostolado do Sagrado Coração de Jesus, inicialmente chamado de guarda de honra. E como se vivia? 1 hora do dia devotado ao Sagrado Coração de... Há alguma diferença para hoje? Não. Só voltarmos ao que de fato é a origem, sermos fiéis e começar a voltar ao pedido a esta área pastoral, feito por quem? Frei Damião ou Padre Cícero? De ter missa toda sexta-feira aqui. Frei Damião ou Padre Cícero, que pediu para ter missa toda sexta-feira aqui, Dona Maruca? Padre Cícero. Quem foi atrás dele no Juazeiro? Ou ele veio aqui? Foi um grupo lá. Foi um grupo lá, atrás do padre. E o padre disse o quê? A queixa foi: padre, tem muita violência na cidade de Santo André. E o padre disse: se vocês rezarem missa toda primeira sexta-feira do mês, o risca-faca vai acabar. Sim ou não? E a teimosia de quem é? Do povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.